Aqui apresentaremos os procedimentos da coleta dos sedimentos ativos de corrente para regiões de climas tropicais e equatoriais. As amostras de sedimentos ativos de corrente são constituídas predominantemente de partículas e agregados minerais que são produzidos numa determinada área, chamada de bacia de captação. Esse material é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais, deposicionais e hidromórficos. As drenagens funcionam como uma espécie de latas de lixo e os sedimentos de corrente, o lixo. Mas não é qualquer lixo, é um lixo classificado. Sim, porque a depender da densidade das partículas minerais e da energia dos processos de deposição, os sedimentos de corrente são classificados por tamanho, densidade, tipo e depositados em diferentes locais no leito da drenagem. A coleta dos sedimentos ativos de corrente deve ser feita por equipes de amostragem constituídas por técnicos de mineração ou geologia e auxiliares de campo. A programação da campanha de amostragem deve ser feita antecipadamente na etapa do planejamento por um geólogo ou técnico habilitado. Deve-se basear em critérios geológicos, morfológicos e fisiográficos e levar em consideração os parâmetros definidos nos estudos orientativos. As amostras a serem coletadas devem ser plotadas no mapa de localização das estações de amostragem. Esse mapa deve dispor do maior número de informações geográficas possível, quais sejam rede de drenagem, estradas, caminhos, cidades, vilas, etc. Nesse mapa deve conter também uma relação das amostras planejadas, identificadas e com suas respectivas coordenadas UTM. O advento do GPS facilitou muito essa tarefa. O GPS, Sistema de Posicionamento Geográfico, é um equipamento que permite definir as coordenadas de qualquer ponto na superfície com o auxílio de sinais emitidos por satélites. Cantão, vamos começar por essa área aqui, que ela fica mais próximo do acampamento. Maurício, eu sugiro que nós começamos por essa área aqui, mais distante, porque a equipe está mais descansada. Vamos agora iniciar a nossa campanha de amostragem. Mas antes, precisamos checar se temos todos os materiais e equipamentos básicos para a coleta e trabalhos no campo. Mapa de localização das estações de amostragem, GPS, caderneta de campo com fichas padronizadas, sacos plásticos, etiquetas numeradas e plastificadas, pincéis atômicos e tinta spray, papel medidor de pH, martelo e bússola, equipamentos de proteção individual, perneiras, além de material de apoio, como pás, enxadas e facão. Cantão, vamos carregar as coordenadas do UTM no GPS e ligar o sistema de navegação. Dá o mapa. A coleta dos sedimentos de corrente, além de equipes bem treinadas, exige muita determinação, comprometimento e muita disposição para caminhar. Afinal de contas, uma amostra bem coletada pode ser responsável pela descoberta de um depósito mineral. Esse trabalho exige grandes deslocamentos, muitas vezes em regiões ínvias. Quando houver possibilidade de acessos terrestres, é necessária a disponibilidade de um veículo tracionado, com excelentes condições de funcionamento. Em áreas inacessíveis, as equipes de amostragem podem utilizar deslocamentos a pé, fluvial e aéreo. Nesses casos, devem contar com apoio logístico eficiente e estarem estruturadas para executar, eventualmente, longas campanhas de campo. Nos deslocamentos a pé, as equipes volantes devem contar com até 6 auxiliares e mais um cozinheiro e um enfermeiro. Os deslocamentos fluviais devem ser feitos com embarcações leves, as chamadas voadeiras, operadas por condutores habilitados e equipadas obrigatoriamente com itens de segurança, colete salva-vidas, primeiros socorros, etc.
Os deslocamentos aéreos são feitos preferencialmente com helicópteros. Os voos devem ser programados com antecedência e procedimentos contingenciais devem ser planejados para o resgate das equipes, caso seja necessário. Para aqui, Cantão. Quais são as coordenadas, Cantão? 570, 440, 9.340, 612. De acordo com o mapa, se nós descermos mais 500 metros no Igarapé, vamos chegar no ponto a ser amostrado. Muitas vezes, as estradas que usamos para chegar ao ponto da amostra não está plotada no mapa. Nesses casos, o GPS deve permanecer ligado. Com isso, no fim do dia, podemos descarregar esses dados no computador e plotar a estrada no mapa. Cara, num futuro bem próximo, o GPS estará ligado no notebook ou no Palm Top, fixados aqui no painel do carro, e a navegação será online. É importante lembrar que as amostras de sedimentos de corrente estão localizadas, na maioria das vezes, em propriedades rurais, cujos proprietários devem ser contactados para autorizarem a coleta das amostras. Isso deve ser feito antes do início da campanha de amostragem, durante o reconhecimento da área a ser amostrada, como também no momento da coleta, como vamos fazer agora. Rua de casa. Luiz Cantão, seu nome é? Souza. Catão de Souza. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de pesquisa mineral e gostaríamos da sua permissão para efetuar a coleta de algumas amostras. Vocês trabalham para qual empresa? Nós somos da Docigel. Vocês têm plano passar muito dia na área? Alguns dias. Esteja à inteira disposição de vocês para precisar aí. Ok, a empresa agradece. Obrigado. Até logo. Obrigado. Obrigado. Essas estradas são estreitas e sinuosas e muitas vezes em precário estado de conservação. Além disso, os animais apreciam usá-las também. Portanto, é necessário termos muita atenção e prudência ao apertar o acelerador. É aqui, Cantão, chegamos. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. E então, não esquecemos de nada? Estamos prontos? Então precisamos calçar agora as botas e as perneiras. Vamos lá. Não esquecer de fechar as portas à chave. Ok, pessoal? Aqui é o nosso ponto. Ok, acabamos de chegar, a caminhada foi longa, vamos dar uma respirada e vamos dar uma olhada para ver se não tem nenhum bicho que possa nos surpreender aqui, tá certo? Primeiramente, devemos examinar o trecho do Igarapé no qual a amostra será coletada e verificar a disponibilidade de material adequado. Deve ser coletado o material de fração fina dos sedimentos ativos de corrente. Isto porque é a fração fina que será analisada no laboratório. Nos sedimentos ativos de corrente, esse material fino é encontrado preferencialmente no meio ou no interior do material mais cascalhoso, matriz mais grossa. Dificilmente o material fino é visto a olho nu. A cada enxurrada, esse material é retirado e depositado, retirado e depositado. Por isso que se chama sedimento ativo de corrente. Esse material mais grosso é localizado na zona de maior energia da corrente. No leito dos igarapés é também encontrado um material bem fino, geralmente localizado
nas margens, onde a energia da corrente é bem menor. Embora sejam mais fáceis de serem reconhecidos visualmente, não oferecem segurança quanto à sua representatividade. Esse material fino pode ser resultante do desbarrancamento dos solos situados nas margens próximas daquele ponto. E se esse local não tiver material suficiente para a coleta da amostra, cancela-se a amostra? Não, Cantão. A equipe deve se deslocar 50, 100 metros a montante, 50, 100 metros a distante, para achar um novo trecho com material suficiente para a coleta. Afinal de contas, nós gastamos muito dinheiro, esforço e tempo para chegar até aqui. E quem sabe, essa não seja a amostra que vai ser responsável pela descoberta do depósito mineral. Mesmo deslocando o ponto, não encontrando material adequado, o que fazer? Bem, nesse caso, coleta-se o material que encontrar e anota as suas características na ficha de campo. A coleta do material deve ser feita preferencialmente com as mãos, ou qualquer meio que não permita a perda do material fino. Deve-se evitar o uso de recipientes metálicos. Das mãos, o material deve ser imediatamente colocado nos sacos plásticos, previamente identificados com numeração padronizada. Os fragmentos de rocha e materiais orgânicos, além do excesso d'água, devem ser retirados. Cuidado para não perder o material fino. Atenção! Deve-se evitar o uso do peneiramento ou qualquer manipulação da amostra no campo. Com isso, eliminam-se fatores que podem causar variabilidades adicionais àquelas que ocorrem naturalmente. Antes de fechar o saco, é necessário introduzir a etiqueta plastificada. Com isso, garante-se a preservação do número da identificação da amostra. A amostra de sedimento de corrente não representa um só ponto do terreno. Representa uma área de captação. Portanto, a coleta do sedimento deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do igarapé com mais ou menos 30 metros. Com isso, coletam-se amostras mais homogêneas e melhor representativas da área de captação. A coleta deve ser feita de jusante para montante da drenagem. Devem ser coletadas amostras com volumes de mais ou menos 5 litros, ou seja, preencher o saco plástico padrão até o nível que permita fechá-lo sem maiores dificuldades. É de fundamental importância a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas no mapa de localização das estações de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos e no mesmo trecho da coleta das amostras de rotina. Tudo bem, já coletamos essa amostra. Vamos coletar a próxima amostra? Negativo, Cantão. Agora nós vamos preencher a ficha de amostragem e marcar a estação de amostragem no campo. Nas primeiras páginas da caderneta de campo, encontra-se o checklist e a legenda que permitem ao amostrador preencher os campos das fichas de amostragem de uma maneira padronizada. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da DCGEL. Iniciamos com a identificação da amostra. Projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Bom, não seria mais fácil tirar as coordenadas do mapa e colocar na caderneta? Não. Lembra que os pontos podem ser deslocados? Sendo assim, o melhor, o mais seguro, é tomar as coordenadas no momento da coleta das amostras. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e o local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do sedimento de corrente naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C. Água estagnada, P, ou seco, S. O pH deve ser medido quando a drenagem tiver água corrente ou parada.
A medida deve ser feita com auxílio de papel medidor de pH. A ponta da tira do papel deve ser imersa na água e retirada após mais ou menos 15 segundos. O valor do pH é obtido com a comparação da cor apresentada no papel com a escala de cores disponível na embalagem. O valor obtido é então registrado na ficha de amostragem. As presenças de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. Há também um campo para observações. Nele são registradas informações relevantes como presença de rochas com sulfetos, indícios de mineralização, elementos antrópicos como estradas, aterros, barragens, catas garimpeiras, áreas agrícolas, etc. A presença deles pode causar contaminações e modificações nos teores dos elementos químicos analisados. Todos esses elementos estranhos devem ser plotados no mapa de localização dos pontos a partir de suas coordenadas UTM medidas com GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Então acabamos? Não, agora devemos marcar o local da amostragem no campo. É sua garantia que a amostra foi coletada aqui. Isto é feito em locais visíveis nas margens dos igarapés, por intermédio de tinta spray ou outro meio que possibilite fácil identificação no campo. Atenção pessoal, já coletamos essa amostra, vamos juntar nossas traias e vamos coletar a próxima amostra. Ei turma, estamos esquecendo a amostra, hein? Tá rindo? Já fiz isso várias vezes. Antes do descanso, temos algumas tarefas a cumprir. É isso mesmo, vamos lá. A traia deve permanecer no veículo após uma verificação. As amostras são desembarcadas, relacionadas, verificadas as suas embalagens e ensacadas em sacos de 60 quilos. Em seguida, os dados do GPS são descarregados no computador e as amostras cadastradas no banco de dados corporativo. Agora sim, os procedimentos da coleta dos sedimentos de corrente estão concluídos. Certa vez, conversando com um colega, geólogo da empresa, ele fez a seguinte afirmação: os sedimentos de corrente são as amostras mais nobres da exploração geoquímica, porque elas são o início de tudo numa campanha de exploração mineral. Têm representação areal e composição mineral diversificada, o que demanda uma complexa interpretação dos seus dados geoquímicos. Concordo 100% com ele.